Paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez, mais uma oportunidade que o Senhor nos concede, o Senhor nosso Deus, de estarmos gravando mais uma mensagem aqui dentro do Evangelho que escreveu João. É uma mensagem da parte de Deus, né? Já que nós estamos expondo os Evangelhos, ou melhor, o Evangelho de Jesus. Temos 4 evangelistas que escreveram o Evangelho de Jesus, né? Já gravamos aí todo o livro, todo o Evangelho de Jesus que escreveu Marcos, e agora estamos empenhados e colocamos esse propósito diante de Deus de gravar o que João escreveu. João evangelista, João o apóstolo amado, João aquele que andou com Jesus, né? Um dos 12. E ele está gravando e falando aqui daquilo que ele viu, né? Porque ele andou com Jesus, né? Então aqui estão os fatos narrados, os milagres, os ensinamentos de Jesus, que foi passado aos apóstolos, entre eles João, o evangelista que escreveu esse evangelho. E isso está relatado, está escrito para nosso ensino, para que nós também hoje possamos ler, né, esse evangelho, lembrando sempre que nós devemos fazê-lo debaixo de uma orientação e de uma iluminação do Espírito Santo, porque aqui são fatos comuns que aconteciam no dia a dia, não é? Mas aqui estão narrados milagres, sinais, maravilhas que Jesus fazia, curava enfermos, alimentava multidões, não é? Ele ressuscitou mortos, enfim, ele veio, expulsou demônios das pessoas, libertou, mas principalmente ensinou e pregou o Evangelho, né? Para que as pessoas, para quê? Aí está lá vou deixar aqui, eu tenho deixado sempre aqui o propósito de João, que está lá no capítulo 20, verso 30 e 31, né? Lembrando que Jesus operou muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro, né? Imagine Jesus aqui 3 anos e meio de seu ministério terreno na terra, quando ele se fez carne, ele veio até nós. Sabemos que Jesus é eterno, ele sempre existiu, ele esteve com o Pai, mas nessa ocasião, né, em que João narra, Jesus então se faz carne, não é? Ele vem até nós, ele habita em nosso meio e ele revela, né, Deus, já que Deus é invisível, Deus é inacessível, né, para nós, seres humanos, mortais que somos, pecadores. Mas Jesus, ele se fez homem, ele veio até os homens, né? Ele se desfez da sua glória que ele tinha com o Pai. Ele nasceu como nasce qualquer ser humano na terra, ainda de uma forma sobrenatural, porque ele não foi gerado por relacionamento sexual humano, ele foi gerado pelo poder do Espírito Santo dentro do ventre de uma mulher chamada Maria. Mulher essa escolhida por Deus, né? Apartada por Deus para trazer até a nós o homem Jesus Cristo, já que ele veio à terra como homem sem pecado. Ele foi concebido sem pecado, pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo que atuou em Maria. E ele nasceu de Maria no tempo determinado por Deus, conforme tudo isso já está revelado, irmãos, já está nos planos de Deus desde antes da fundação do mundo, né? Deus já sabe o fim, ainda que nada existia, Deus já era Deus, né? Então ele já sabia de tudo essas coisas. E no tempo determinado por Deus, então Jesus nasceu como homem na terra, viveu aqui como uma criança, cresceu obediente a seus pais terrenos aqui, que chamamos de pais adotivos, né? Vamos dizer assim, de Jesus, já que Jesus é o Filho de Deus, né? Mas se fez carne e habitou entre nós. Então nós temos as pessoas que cuidaram de Jesus aqui, como toda criança necessita dos cuidados, né? Maria, José, criou-se lá, ele nasceu em Belém, criou-se ali com seus pais em Nazaré, da Galileia, no tempo determinado por Deus, por volta de
30 anos de idade, então ele sai e começa a exercer o seu ministério. Primeiramente ele é batizado por João, recebe o Espírito Santo de Deus, ainda que ele já era, né? Mas para que se cumprisse toda a Escritura, né? E ele passa ali pelo batismo em águas ali com João, e aí é revelado a João que aquele que descer, né? O Espírito Santo em forma de pomba, esse é o Messias, esse é o Cristo, esse é o Filho de Deus. E exatamente isso aconteceu. João viu, né, o Espírito Santo descer sobre Jesus, em forma de pomba. Ele não só viu, como ouviu, né? Deus deu testemunho que ele era o Filho de Deus, o Messias, o Cristo. E aí saiu pelo deserto, sofreu as tentações, né? Como qualquer nós somos tentados também neste mundo. Venceu Satanás, venceu as tentações pelo poder de Deus, pela palavra, pelo Evangelho, não é? E depois saiu pregando, ensinando o Evangelho. E nós narramos aqui, nós expomos aqui o último vídeo, que é o vídeo 7, onde Jesus ali, numa bodas, né, numa festa de casamento, em Caná, na Galileia, estava Jesus ali, juntamente com Maria, e Jesus principiou assim o seu ministério terreno, com milagres, sinais, ensinamentos, maravilhas que Deus fazia por meio de Cristo Jesus. E o propósito é justamente esse que eu queria deixar aqui. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos nesse livro. Mas estes, porém, né, estes que estão aqui, não precisamos de mais, viu? As pessoas querem inventar mais coisas aí para poder a pessoa acreditar que Jesus é o Cristo. Não, as Sagradas Escrituras é suficiente, porque está dizendo aqui, ó, estes, porém, foram escritos para quê? Para que creiais que Jesus é o Cristo. Então nós precisamos ler aqui e crer que Jesus, aquele que está aqui, né, sendo revelado para nós através das Escrituras, Jesus é o Filho de Deus, é o Cristo. E se nós crermos nisso, nós vamos ter vida em seu nome. Não só uma vida terrena, né? Esse tempo de vida que nós temos aqui, nós teremos a vida eterna, porque a vida eterna está em Cristo Jesus. Foi para isso que ele veio, né? Para salvar pecadores como eu e você, para salvar as pessoas de seus pecados e da condenação eterna, que é a consequência do pecado. Todos nós somos pecadores, falhos, não é? E Jesus então vem ao mundo sem pecado, viveu sem pecado, assumiu na cruz, quando ele morre ali, ele foi para a cruz porque ele assumiu os nossos pecados, né? De todos aqueles que creem. Evidentemente, se você não crê, os seus pecados estão sobre a sua vida. Mas se você crê em Jesus, clamar Jesus, crer em Deus, né? Confessar os seus pecados, se arrepender verdadeiramente, receber a graça de Deus, receber, né? Foi dada a você a graça, a fé, e a fé vem pelo ouvir os sinais da palavra que aqui está escrito. Você então é salvo. Jesus toma sobre si os seus pecados, paga na cruz os seus pecados, e é para isso que Jesus veio, né? Se o homem por si mesmo pudesse fazer alguma coisa, né, um ritual religioso, uma obra, ou um sacrifício, ou qualquer outra coisa, não é? Pela qual o homem pudesse ser salvo dos seus pecados e um dia estar no céu, não é? Então Jesus não precisava ter vindo, Deus não precisava ter enviado Jesus à terra, se feito carne, passar tudo que ele passou, sofrer, morrer na cruz, ressuscitar ao terceiro dia, não precisava nada disso. Então, se Deus fez isso por meio de Jesus, está mostrando para nós e revelando para nós o quê? Que nós não conseguimos salvar a nós mesmos. Necessitamos de um Salvador. Necessitamos de um Senhor, um resgatador, que nos resgate, né? É como se nós estivéssemos, né, uma figura assim de uma pessoa afogando no mar, né? Aí precisa de alguém lá e salvar aquela pessoa, senão ela vai morrer ali, afogada, né? Então isso podemos ilustrar a situação do ser humano hoje, afogando em seus pecados e não tem como sair.
A pessoa não consegue sair por si mesma dos seus pecados, né? As pessoas até tentam, né? Fazendo obras de caridade, cumprindo rituais religiosos, fazendo muitas vezes sacrifícios, doações e tantas outras coisas, mas se não olhar para Jesus, se não crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, todas essas coisas são vãs, né? Então é preciso, devemos fazer obras sim, claro, de caridade, ajudar o próximo, amar o próximo, tudo isso está relatado aqui. Mas devemos fazer isso debaixo da fé, né? Pela fé. Não por mérito nosso, não por vanglória nossa, mas pelo mérito de Cristo, para a glória de Deus. Tudo que nós fizermos para Deus, para o próximo, não é? Devemos fazer para a glória de Deus, porque é Deus que opera tudo em todos, tá certo? Muito bem. Então esse propósito que João deixou escrito lá no capítulo 20, ele vai se cumprindo em todo milagre, em tudo aquilo que Jesus faz, né? Quando Jesus ali transformou água em vinho naquela festa, né? O que aconteceu ali? Aqui no verso 11, nós já falamos disso no outro vídeo, né? Os seus discípulos creram nele. Então cumpre-se lá o propósito que foi dito lá no capítulo 20, verso 30 e 31, onde os sinais que o Jesus fazia era para isso, para que as pessoas pudessem crer nele, crer em Jesus, que Jesus é o Filho de Deus, né? O Salvador do mundo. Crendo tenhamos vida, e vida em seu nome. Amém? Muito bem, irmãos. Outra coisa que eu queria colocar aqui também, né, que apesar dos nossos esforços, né, em entender as coisas de Deus, em expor as escrituras sagradas, por mais estudiosos que sejamos, por mais qualificados, vamos dizer assim, na teologia, no doutorado de teológico, enfim, todas essas coisas, entendamos que tudo isso, se nós entendemos alguma coisa aqui, é o Espírito Santo que nos revela, tá certo? O homem por si mesmo ele não consegue entender as coisas de Deus. Eu vou falar uma coisa que às vezes pode escandalizar, e a teologia é importante, viu? Estudar, aprender é importante, mas tem muitos teólogos renomados, pessoas renomadas aí, ensinam, pregam, mas ainda falta uma coisa, ainda falta seguir a Jesus, deixar as coisas do mundo, deixar a idolatria, deixar, né, a idolatria de si mesmo, egolatria, né, que a gente chama, de achar que porque eu sou estudado, porque eu sou isso ou aquilo, eu posso um dia entender melhor que o outro, ou um dia estar no céu. Não, irmão. Tudo, se nós falamos, se nós fazemos, se nós ensinamos, se nós pregamos, se nós cantamos, se nós um dia estivermos no céu com Deus, salvos para a glória, isso tudo é para a glória de Deus, é Deus que faz, tá certo? É isso que nós precisamos entender, né? Muitas vezes as pessoas se gloriam e eu prego, eu ensino e não acontece nada se Deus não fizer. Se o Espírito Santo atuar, né? Por isso que eu entendo as minhas limitações aqui, né? Não sou estudado, às vezes falo errado, né? Mas é assim mesmo, é Deus que vai nos ensinando e vai nos fortalecendo, e nós estamos aqui pregando a palavra, e se você crê nas Escrituras, crê em Jesus, conforme as Escrituras, você também será salvo. Agora, se você não crer, você será condenado, é o que a Escritura diz, tá certo? Mas vamos continuar. Depois que Jesus então fez ali, nós vamos gravar o vídeo 8, a partir do capítulo 2, estamos no capítulo 2 do Evangelho que escreveu João, a partir do verso 13. Aí, diz aí, depois disso o quê? Depois que Jesus fez aquele milagre, participou daquela festa ali, né, em Caná da Galileia, diz aí no verso 12, depois disso desceu a Cafarnaum, ele, a sua mãe e seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Ficaram ali alguns dias nessa cidade chamada Cafarnaum. Quem? Jesus, a sua mãe, seus irmãos. Jesus tinha irmãos, viu?
irmãs também, seus discípulos, aqueles que seguiam Jesus, aprendizes, e ficaram ali não muitos dias, tá certo? Eram essas pessoas aqui. A gente não vê aqui o nome do pai de Jesus, José, marido de Maria. Então Jesus aqui já estava com 30 e poucos anos. Veja que Jesus, depois que Jesus nasceu, né, passaram-se aí 30 anos que José e Maria viveram neste mundo como marido e mulher, né? Naturalmente tiveram outros filhos, tá certo? E isso é bênção, não tem nada de errado ou pecaminoso. Uma pessoa, um casamento lícito diante de Deus, né? Marido e mulher ter filhos, isso é bênção de Deus, né? E Maria não foi diferente com José. E como eu não vejo aqui o nome de José, poderia estar falando aqui ele, Jesus, sua mãe, José, seu pai, mas não parece José aqui. Eu não posso afirmar, mas talvez aqui já Maria estivesse viúva, porque o nome de José não aparece aqui, só aparece de Maria, os seus irmãos, os seus discípulos. Ficaram ali não muitos dias. E aí, diz aí, no verso 13, prosseguindo, e estava próxima a Páscoa dos judeus. Então a Páscoa, a festa anual dos judeus, ali uma vez por ano se comemorava. Existiam outras festas, mas a festa da Páscoa era uma das principais festas, se não a principal festa dos judeus, né? E o que aconteceu com Jesus? Jesus, então, subiu a Jerusalém para a festa. Estava próxima, né? Diz aí, ainda não era a festa, mas já estava próxima à festa dos judeus, chamada aí Páscoa. E no verso 14, e achou no templo, Jesus sempre ia a Jerusalém próximo ao templo, né, em redor do templo, ali dentro do templo, onde tinha os pátios, ali ele ensinava, né? E quando Jesus chegou ali nesse dia, o que ele achou ali no templo? Diz aí o verso 14, e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos. Então observe aqui por que eles vendiam. Porque esses animais eles eram oferecidos, né, no templo como sacrifício. Então as pessoas, né, iam lá no templo, tinha todo aquele ritual, tudo sombra, tudo figura de Cristo Jesus. Jesus é o Cordeiro de Deus que foi sacrificado em nosso favor, né? Mas aqui nesse tempo ainda existia lá o templo em Jerusalém. E os judeus iam para lá, principalmente em dias de festa, como a Páscoa, e lá ofereciam, né, como sacrifício os animais, alguns bois, ovelhas, pombos, dependendo do poder aquisitivo de cada um, né? Então existiam ali então pessoas vendendo esses animais para aqueles, porque vinham para Jerusalém nesse tempo pessoas de vários lugares, né, de várias cidades, várias aldeias. Eles iam, os judeus, era como que uma obrigação religiosa, um ritual religioso que eles tinham que fazer, né? Pelo menos na época da Páscoa, uma vez por ano, eles tinham que ir a Jerusalém e oferecer ali em Jerusalém esse sacrifício, né? De bois, ovelhas e pombos, tá certo? E também aqui diz no verso 14, os cambiadores assentados. Os cambiadores são pessoas que negociavam, né? Já que eles traziam lá suas moedas, seus dinheiros. E diz a tradição que existia lá uma moeda do templo, né? Então eles trocavam, né? Trocavam essas moedas pelas moedas do templo, e naturalmente tudo isso, né, irmãos, gerava um lucro, né? Esses cambiadores ganhavam dinheiro. E não é só os cambiadores que ganhavam dinheiro, não, com a venda desses animais, com a troca de moedas, essas coisas todas aqui. Naturalmente que o templo também ganhava. Os judeus, os fariseus, enfim, o judaísmo, né? Daquela época ali que cuidava ali, todos que cuidavam ali do templo, sacerdotes, principais do templo, todos ganhavam dinheiro com isso, né? E Jesus chega ali e vê tudo aquilo. Achou ali, viu ali, aquelas pessoas fazendo isso. E olha que interessante no verso 15 que Jesus fez. E tendo feito um azorrague de cordéis, um chicote, né? Alguma coisa assim para bater, para chicotear, azorrague de cordéis. Lançou todos fora do templo. Também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores
e derribou as mesas. Então imagine, né, Jesus chegando no templo para a próxima festa. Quando ele entra no templo, ele vê aquele tumulto ali, né, naturalmente, um comércio, né, pessoas comprando, vendendo animais, né, e para o sacrifício, e cambiadores, pessoas andando pelo templo. Ele via toda aquela confusão ali, naturalmente, que existia, né, aquela bagunça, vamos dizer assim, né, ainda que em nome de Deus, né, porque era para ser oferecido a Deus, mas entendamos isso, né. As pessoas estavam aí aproveitando, na verdade, da fé, né? Usando o templo de Deus ali, a casa de Deus, que era chamado ali o templo, né, de Jerusalém, para fazer comércio, para ganhar dinheiro. Essa era a situação. Que Jesus então vai lá e vê aquela coisa, faz um cordel e começa a bater, esparrama tudo, expulsa todo mundo do templo. Aí o que acontece? Aí vem a consequência, né? Aí quando depois que Jesus fez, o que Jesus disse? E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda. Casa de venda, né? Tira tudo isso daqui, eu não quero ver nada disso aqui. Tira essas coisas daqui. Expulsou todo mundo ali, e não faça da casa do meu pai, já que nós sabemos hoje, meu irmão, que a casa de Deus somos nós, né? Hoje nós somos o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. Pode ver que lá em Jerusalém, depois que destruíram o templo, não tem mais templo, né? Não tem uma ordem de Deus para que se construa um templo físico lá. Se alguém construir, é rebeldia contra Deus, tá certo? Não é para construir mais. Hoje o templo somos nós, que cremos no Senhor de Deus, por meio de Cristo Jesus. Mas, né, aquele templo que estava ali era para ser casa de oração. Observe aqui que Mateus fala disso, né? Aqui em Mateus, a mesma passagem, mas aí tem esse detalhe a mais. Olha lá, e disse-lhe, verso 13, capítulo 21, verso 13 de Mateus. Mateus escreveu assim, mesma situação, né? Chegou lá, Jesus achou aquelas pessoas vendendo animais, cambiadores, e disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Mateus já é mais duro aqui na palavra, né? Escreveu assim, Jesus dizendo, olha, a minha casa, ou seja, esse templo que Deus se manifesta aqui, né, figura do nosso tempo, de nós hoje, né? É para ser casa de oração, mas vocês têm feito deles, convertido a eles em covil de ladrões. Ladrões. Então, mais forte do que João relata aqui, né? João relata aqui, casa de venda. Então, observe a gravidade do que estava acontecendo ali no templo de Jerusalém, né? E aí, quando ele fez isso, os discípulos que estavam com Jesus nessa situação, diz aí no verso 17, os seus discípulos lembraram-se do que está escrito, o zelo da tua casa me devorará. Me devorará. O zelo, né? Aonde que está escrito isso? Está escrito aqui, ó. Está escrito aonde? Salmo 69. Nós olharmos lá o Salmo 69, verso 8 e 9, marquei aqui, né? Diz aí o salmista, no caso, Davi, né? Diz aí no verso 8 e verso 9, tenho me tornado como um estranho para com meus irmãos, e um desconhecido para com os filhos de minha mãe. Mãe aqui no sentido de igreja, né? Pois o zelo da tua casa me devorou, e as afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim. Então, irmãos, Jesus tinha um zelo, porque naquele templo, naquele lugar que estava em Jerusalém, naquela época construído, o templo, estava sobre aquele templo o nome de Deus, o nome do Pai dele, aquele que enviou Jesus. Então ele chegou no templo e viu aquela arruaça, aquela bagunça. Ora, a minha casa é para ser chamada casa de oração.
que Mateus disse lá. Mas vocês fizeram casa de vendas. E pior, covil de ladrões. Já naquele tempo, lá em Jerusalém. Hoje, meus irmãos, e aí o que aconteceu? O zelo da sua casa me devorará. Por quê? Porque aqueles que têm zelo pela casa de Deus não gostam de bagunça, não gostam de comércio na casa de Deus, tem a casa de Deus, zelo pela casa de Deus, tem a casa de Deus como casa de oração, não é? Jesus tinha isso, por isso que ele fez o que fez, tá certo? E as pessoas então ficaram bravas com Jesus, nós vamos ver isso no texto, tá certo? Mas era o zelo que Jesus tinha para com as coisas de Deus, né? Então, irmãos, isso aqui mostra para nós o quê? Quem é o templo hoje? Do Espírito Santo, templo de Deus. Não é mais Jerusalém, é em espírito e em verdade. Então o templo somos nós. Então, se Jesus tinha zelo, não é, por aquele templo de pedra que estava ali em Jerusalém construído, imagine conosco. Então, irmãos, precisamos ter zelo com a nossa casa, com o templo de Deus. Então precisamos cuidar, né? Precisamos ter reverência, não podemos nos vestir de qualquer forma, de qualquer jeito. Tem gente que acha que pode vestir de qualquer coisa, de qualquer jeito. Não, irmão. Nós somos o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós, ele se manifesta em nós. Isso é revelado nas Escrituras. Jesus falou assim: aquele que crê em mim, eu e meu Pai viremos a ele e faremos nele morada. Então Deus mora naquele que crê. Então como é que a gente vai andar de qualquer jeito? Como é que a gente vai andar de qualquer forma? Com roupas indecentes, falando de qualquer jeito, de qualquer forma, indo a qualquer lugar, entrando aí em qualquer situação de pecado. Jesus aqui, ele limpou o templo, entrou lá e tirou tudo aquilo lá que estava lá. E a casa de Deus hoje, que é chamada casa de Deus, casa de oração, os templos que nós temos aí, onde se reúnem aí os irmãos. Precisamos ter zelo. Deus não habita mais naquele templo ali, ele habita em nós. Mas lá naquele templo, quando nós nos reunimos ali, Deus está presente, porque ele habita em nós, ele está conosco. E quando nós entramos lá, Deus vai observar, né? Vamos colocar assim, né? De uma forma humana para a gente poder entender, ainda que Deus saiba tudo, né? Mas quando nós entramos naquela casa de oração, Deus vai observar, né? O que está acontecendo? Será que estamos em oração? Será que estamos fazendo as coisas para a glória de Deus? O que nós vemos hoje nos templos, chamado templo de casa de oração aí, né? Então, irmãos, os cultos, como é que estão os cultos a Deus? Será que Deus está se agradando dos nossos cultos? Será que as casas de oração que existem por aí estão glorificando a Deus? Ou está sendo feito um comércio? Você está usando o seu tempo, que é casa de oração, para comercializar o Evangelho? Para comercializar os dons espirituais que Deus te deu? Né? Tem gente que cobra fortunas para pregar, cobra fortunas para louvar, cantar nas igrejas. Meu Jesus, misericórdia, né? Cuidado com isso, irmão. Deus vem e limpa a casa e tira tudo aquilo lá, porque a casa de Deus é casa de oração. Então vamos ter zelo conosco, tá certo? Com o templo do Espírito que somos nós. E vamos ter zelo também no lugar onde nós vamos congregar, onde nós vamos cultuar a Deus. Não pode ter bagunça, tem que ter a máxima reverência. Não podemos tratar o nosso corpo de qualquer forma, de qualquer jeito, vestir qualquer roupa, falar de qualquer maneira, ir em qualquer lugar. Porque não é que nós somos melhores, não. Não somos, não. Somos pecadores, somos falhos. Por isso que nós somos necessitados da graça de Deus na nossa vida. Erramos, falhamos. Mas observe que as pessoas estavam lá em Jerusalém, no templo, e fazendo comércio, vendendo, ganhando dinheiro. Então, cabe aí nós pensarmos no que nós estamos fazendo com o nosso corpo espiritual, com o nosso corpo que é morada do Espírito hoje, né? Deus se manifesta em nós, e onde nós estamos indo. Qual é a igreja que você vai? Prega o Evangelho?
glorifica a Deus? É casa de oração? Ou é casa de comércio? Ou é covil de ladrões que tem lá? Quem é que toma conta lá daquela casa? Onde você vai, daquela igreja? Não estou falando o nome de nada aqui, de ninguém. É casa de oração? É casa para a glória de Deus? As pessoas lá que cuidam lá têm zelo com a casa de Deus? Ou faz de qualquer forma, faz de qualquer maneira? Amém? Então fica aí esse cuidado para nossas vidas aí, né? Bom, diante dessa situação que Jesus fez ali, aí diz aí no verso 18: responderam, pois, os judeus e disseram: que sinal nos mostra para fazeres isso? Ué, os judeus, eles acreditavam muito em sinais, milagres, né? Precisava a pessoa fazer para mostrar que a pessoa é de Deus. É como se eles estivessem dizendo para Jesus aí: Jesus, você veio aí, fez isso, né? Expulsou aí os animais, expulsou as pessoas daqui. E que sinal que você faz? Que autoridade que você tem para fazer isso? É isso que as pessoas estavam querendo indagar Jesus aí, né? Que sinal? Qual o sinal que você faz aí? E olha que Jesus vai responder. Jesus respondeu e disse-lhe: derribai este templo. Aí nós precisamos falar este. Quando Jesus fala este, está falando dele. Observe que não é esse, é este. Quando a gente fala esse, é esse que está mostrando um lugar, esse lugar aí. Agora, este lugar é aquele que está mais próximo de nós, ou nós mesmos, este templo. Então Jesus estava falando dele, este. Observe bem. Que sinal então vocês fazem? Jesus falou assim: derribai este templo, e em 3 dias eu levantarei. Aí, eles não entendendo o que Jesus estava falando, né? Disseram assim: disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu levantarás em 3 dias? Fizeram essa pergunta para Jesus. Jesus, sabe quanto tempo levou para ser edificado esse templo? Levou 46 anos para que esse templo fosse edificado. Você vai derrubar e vai levantar ele em 3 dias? Aí o 21 revela para nós: mas ele falava do templo do seu corpo. Jesus estava falando da morte e ressurreição dele, Jesus, que iria ser derrubado o templo, o corpo dele seria morto, né? Como foi, como vai ser, como nós sabemos, né? Nós cremos que assim foi. Morto na cruz, foi sepultado, mas ao 3º dia Jesus se levantou, Jesus ressuscitou dos mortos. O templo, que era o corpo de Jesus, que foi derribado na sua morte, foi levantado na sua ressurreição. E isso levou quanto tempo? Ao 3º dia. No 3º dia Jesus ressuscitou. Então ele falava do templo do seu corpo. E observe que essa palavra, depois lá na frente, a gente vai ver que foi usada pelos acusadores de Jesus, dizendo que Jesus estava falando mal do templo. Porque os judeus, eles tinham muito um cuidado aparente, né? Um respeito aparente com o templo. Ninguém podia falar mal do templo. Mas observe que eles proibiam falar mal do templo, mas eles mesmos faziam as coisas erradas dentro do templo. Vendiam, ganhavam dinheiro, em vez de fazer casa de oração, né? Covil, esconderijo de salteadores. Quantos tem hoje, irmãos, escondidos nas igrejas? E isso é bíblico. Jesus falou que ia levantar falsos profetas, falsos cristos em nosso meio. Fariam grandes sinais, que se possível fosse, enganaria até os escolhidos. Então são pessoas que estão dentro das igrejas, que fazem grandes sinais, que falam de Jesus, que falam de Deus, mas na verdade são ladrões, são aproveitadores. Estão ali no evangelho para ganhar dinheiro, estão no evangelho para enganar as pessoas, ainda que fale de Jesus, ainda que fale da palavra, ainda que pregue, que cante. Mas são salteadores, são ladrões, estão dentro das igrejas, dos templos, como estava aqui, revelado para nós aqui naquele tempo.
E aí Jesus respondeu para eles, falando da ressurreição, da sua morte e ressurreição. E eles ficaram, né, fizeram essa pergunta. E aí no 21 fala assim: mas ele falava do tempo do seu corpo. Quando, pois, aí o 22 diz: quando, pois, ressuscitou dos mortos, lá na frente, depois da morte, ele ressuscitou. Aí o que aconteceu? Os seus discípulos que estavam ali e viram toda aquela situação e viram de Jesus falando isso, lembraram-se de que lhes dissera isso. E aí creram na Escritura. Observe aqui que interessante, irmão. Os apóstolos, os discípulos andavam com Jesus, viram Jesus fazer grandes sinais, viram Jesus ensinar com a autoridade de Deus. Mas eles não criam em Jesus. Eles só foram crer quando Jesus ressuscitou dos mortos. Aí eles creram na Escritura e disseram: realmente esse era o Messias, esse é o Cristo, esse é o Filho de Deus, né? E na palavra que Jesus tinha dito. Qual palavra que Jesus tinha dito? Derribai esse templo e em 3 dias eu o levantarei. Morte e ressurreição de Cristo Jesus. E aí eles lembraram, quando Jesus ressuscitou, apareceu a eles, eles lembraram: Jesus falou isso lá quando ele entrou no templo, derrubou os cambistas ali, lembra? Derrubou os animais, as mesas, expulsou os cambistas. Jesus falou isso. E olha aí, é o templo, é o nosso templo, irmãos. Assim como nós vamos morrer, né, fisicamente falando, e também devemos morrer espiritualmente, assim, no sentido de morrer para o mundo de pecado, morrer para o velho homem, que somos nós, carnal, para a nossa carne, pecadora que é. Nós, se fizermos isso, nós, assim como Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Passaremos a viver uma nova vida, não mais no pecado, não mais na injustiça, não mais na mentira como nós vivíamos. Mas a partir do momento que o Senhor nos alcança por tua graça e misericórdia, já acontece em nós uma transformação, um novo nascimento, que é o que nós vamos ver, que Jesus vai tratar aqui no capítulo 3, logo em seguida. É uma nova criatura, é um nascer de novo. Antes vivia no pecado, na bagunça, na prostituição, na idolatria, fazendo essas coisas aqui, tudo errado, covil de ladrões. Nós éramos ladrões, salteadores, maus. Ainda não estamos totalmente limpos, não, ainda erramos, falhamos, né? Mas já temos uma nova natureza em nós, uma natureza espiritual que Jesus nos deu, que Deus nos deu pela fé em Cristo Jesus. Fomos ressuscitados espiritualmente falando, né? Mas naquele dia da volta de Cristo, esse corpo aqui que vai para o pó, se Jesus não voltar até lá, nós receberemos um novo corpo. Não esse corpo aqui, esse corpo é de pecado, esse corpo é corruptível, né? Ele vai viver um tempo, 60, 50, 70, olha aí, né? Hoje, essa semana mesmo, teve aí um caso de um artista famosíssimo aí, que tinha muito dinheiro, né? Estava dentro da sua casa e sofreu um tombo lá e morreu, né? Eu não sei, eu não posso dizer, eu não sou Deus, se ele está salvo, se ele não está, se ele vai ressuscitar aquele dia para a vida eterna, para a morte eterna, isso aí eu não posso dizer. Mas o que eu quero dizer aqui é a brevidade da nossa vida, né? Hoje o irmão João está aqui falando, pregando, expondo as escrituras, tá certo? Mas amanhã pode não estar mais. Posso ter um infarto, daqui a pouco morrer, né? Então, mas aqueles que têm Jesus, mas aqueles que têm fé em Cristo, mas os salvos em Cristo Jesus, tem essa promessa maravilhosa aqui, que assim como Jesus ressuscitou ao 3º dia, nós também iremos ressuscitar. Quando Jesus voltar para nos buscar, receberemos um novo corpo. Jesus aqui, ele ressuscitou com o mesmo corpo. Por quê? Porque Jesus não tinha pecado. Jesus em si mesmo não tinha pecado. Ele morreu assumindo os nossos pecados para salvar nós, né? Mas ele ressuscitou, né? E foi glorificado e voltou ao Pai, está lá, voltou para a glória. Mas nós, por causa do pecado que está em nós vamos morrer, esse corpo vai para o pó, vai desintegrar. Mas nós temos uma promessa. Nós temos a promessa da ressurreição, assim como Cristo ressuscitou, também nós ressuscitaremos. Cristo é a primícia, é o primeiro.
que já foi, já desceu, já morreu, já voltou ao Pai, já pagou os nossos pecados, e hoje nós temos essa bendita promessa em nossas vidas. Glória a Deus. E os discípulos, então, quando Jesus ressuscitou, eles creram nas Escrituras e na palavra que Jesus tinha dito. E aí creram no Salmo 69, lá, né? Que eles conheciam, na verdade, é o Salmo, os livros do Antigo Testamento. Mas daí eles creram nas Escrituras, né? O zelo da tua casa me devorará, e lembraram, né? Do que Jesus tinha dito aí: derribai este templo, em 3 dias eu levantarei. Falando da sua morte e ressurreição. E aí no 23 cumpre-se aquele propósito do livro, mais uma vez, que eu queria deixar destacado aqui. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, aí já, né, já Jesus, esses sinais aconteceu antes da Páscoa, mas agora no 23 diz, estando ele em Jerusalém pela Páscoa, ou seja, ele foi a Jerusalém, ainda não estava na Páscoa, né? Mas ele foi por causa da Páscoa, assim como os judeus todos iam, né? Existia um dia da Páscoa, mas muitos judeus iam antes já a Jerusalém. Então, nesse tempo aqui, nessa passagem aqui, já existia um movimento grande ali em Jerusalém, né? E aí a palavra diz, estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante as festas, né, muitos, vendo os sinais que faziam, creram no seu nome. Lembra lá? João 20, verso 31, os sinais que eram feitos, era para que as pessoas pudessem crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E que crendo tenham, então esses tenham vida em seu nome. Então esses aqui, ó, vendo os sinais que Jesus fazia, creram nele. Mas interessante que Jesus aqui no 24 diz assim, o João revela para nós, mas o mesmo Jesus, mesmo vendo as pessoas crendo nele, pelos sinais que Jesus fazia, observe aqui Jesus diz, mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. Jesus conhecia, Jesus conhece todos, Jesus me conhece, ele sabe por que eu estou aqui pregando, falando, ele sabe por que eu vou na igreja, ele sabe por que eu faço todas as coisas, né? Jesus conhece, está aqui, ó, conhece, mas Jesus não confia em homens, nem em mim, viu? Jesus não confia em homens, porque os homens são pecadores, são falhos. Olha que Jesus falou assim, ó, Jesus não confiava nele, mesmo eles dizendo que cria em Jesus. Por quê? Porque Jesus a todos conhecia e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Por isso que precisamos da misericórdia de Deus. Jesus sabe, irmãos, que tem em nós, que há em nós, que infelizmente é o pecado, é a maldade, né? Mas a graça de Deus, a graça, o favor não merecido de Deus nos alcançou, né? E hoje, né, ainda que sejamos infiéis a Deus muitas vezes, né, mas Deus continua fiel a nós. Não precisa ninguém testificar do homem. Jesus bem sabe, Deus bem sabe o que tem no homem. Pecado, né, as injustiças, as coisas ruins que existem em nós, né? Mas se você crê em Jesus, se você crê no nome de Jesus, se você crê na graça de Deus que está em Cristo Jesus, se você crê, né, ainda que se Jesus fizer um grande sinal, eu tenho vários sinais que Jesus fez na minha vida, mas o que eu criei em Jesus aqui pelas Escrituras, pelo que está revelado nas Escrituras, tá certo? Os sinais que Jesus faz, os milagres, grandes milagres que Jesus fez na minha vida, nesses 11 anos de caminhada com Ele, Jesus fez grandes milagres. Jesus me curou, Jesus abriu portas de emprego, Jesus salvou a minha esposa, Jesus salvou a minha filha, Jesus me deu um ministério, né? Jesus me deu dons espirituais, Jesus fez grandes coisas em minha vida, né? Proveu na minha casa, estive desempregado por 2 vezes, 1 ano e meio cada vez, mas Jesus fiel, né? Ele me sustentou ali, passei um aperto, passei um perreio, mas o Senhor me ensinou, o Senhor mostrou que Ele era Deus na minha vida. São sinais, maravilhas que o Senhor faz em nossas vidas,
mas Deus sabe que nós está em nós, que é o pecado ainda, né, que só é erradicado na morte e na ressurreição, né? Então, irmãos, e por conta disso, Jesus então continua cuidando de nós, continua tendo misericórdia de nós. Quando erramos, quando falhamos, Deus conhece, sabe o que existe, o que está em nós, e embora Ele não confie em nós, mas Ele tem misericórdia de nós. Ele tem misericórdia, Ele intercede. Jesus hoje intercede junto a Deus a nosso favor, né? Quando erramos, quando falhamos, Jesus vai lá e intercede a nosso favor. Quando oramos, pedimos alguma coisa ao Pai, é Jesus que intercede em nosso favor, né? Infelizmente tem pessoas que oram a supostos mediadores, a supostos deuses aí, né? A supostos intercessores, que de uma forma ou de outra pode interceder por nós junto a Deus, junto a Jesus, né? Mas não, para chegar a Deus, somente por Jesus. Não podemos falar com Deus se não for por Jesus. Por isso que oramos, falamos em nome de Jesus, mas com esse entendimento. Não é um jargão, não é uma palavra mágica que Deus vai nos ouvir só porque nós falamos aqui. Não. Nós temos que crer verdadeiramente em Jesus. Crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, que veio ao mundo para salvar a nós. Quando nós cremos assim, nós nos chegamos assim diante de Deus, no nome de Jesus, quebrantado, reconhecendo o nosso pecado, reconhecemos que não somos nada, mas que Jesus teve misericórdia de nós. Deus nos ouve. Amém? Porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Amém, irmãos? Mais essa mensagem, pela graça de Deus. João, capítulo 2, falamos do verso 13 até o verso de número 25. Está dando uns sinais aí, né? Está saindo um vídeo aí, naturalmente. Tem um tablet aqui que está ligado aí, está recebendo mensagem, está fazendo sinais característicos aí. Perdoe, né? Mas fique na mensagem, fique em Cristo Jesus, viu? Querendo o Senhor, nós vamos gravar mais um vídeo agora a partir do capítulo 3 do Evangelho que escreveu João, onde Jesus tem ali uma conversa com Nicodemos. Mas isso é para um próximo vídeo. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, que a luz do Evangelho, que a graça de Deus, que a misericórdia de Deus, que as bênçãos de Deus alcance a sua vida, se é que não alcançou ainda, não é? E que você venha receber esse Evangelho, crer que Jesus é o dono do milagre. Jesus é aquele que faz o milagre. O maior milagre na nossa vida que Jesus faz é a salvação da nossa alma, a salvação da nossa vida. Não entraremos mais em condenação no juízo, mas receberemos a vida eterna. Mas a vida eterna está em Cristo Jesus. Amém? Que o Senhor Deus te abençoe, te esclareça e te ilumine em nome de Jesus. Amém.